A palestra de hoje: quais são as principais vulnerabilidades da cafeicultura mundial e brasileira pós a pandemia? Vamos trabalhar com três temas. E como vemos lá, coloquei o número em vermelho. Economia global e sua volatilidade. E os efeitos nos preços. E o número 2 e o número 3 coloquei em verde. Por quê? O número 1 é um tema que os produtores de café, a indústria de café, não temos jeito de controlar. Somente podemos gerenciar essa volatilidade através dos usos dos instrumentos financeiros. Mas o número 2, o consumo, e o número 3, as deficiências nas estatísticas de oferta e demanda, o mundo cafeiro, os países produtores podem gerenciar, podem atuar, podem fazer uma mudança importante. Então, vamos lá com a primeira, número 1. E aqui vamos repassar um pouquinho da história dos últimos 8 anos, e vamos até o ano 2014, quando tivemos essa grande seca na zona cafeira do Arábica. Depois tivemos também a seca na área de Conilon, que fez essa mudança dos preços, que os preços praticamente dobraram em 4 meses. Mas o que acontece? Essa alta de preços trouxe uma volatilidade muito grande na produção global do café. E temos um ditado que diz: o pior para os preços altos são os preços altos. Então, começou uma tendência de queda dos preços por aumento das safras, as preocupações das maiores produções a nível global, mas também começa a preocupação com o consumo a nível global. Isso aconteceu do ano 2015 até 2019. E aqui chega a grande tragédia da sociedade mundial, o Covid-19. E como que é o mercado de café se comportou nessa época? Grande volatilidade, principalmente por 2 fatores. O mercado estava tentando devalorizar qual é o problema se por o Covid o produtor não consegue colher as lavouras e trouxer para o mercado. O mercado pegava umas estouradas de 30%, 40% por essa incerteza. Mas, ao mesmo tempo, se começava a falar que está acontecendo no consumo na rua, nas lojas, hotéis, restaurantes. O mercado pegava quedas de 20%, 30%. Passamos 4, 5 meses nessa volatilidade. E depois, no círculo verde, começa a reapertura do mercado, das economias, mas ao mesmo tempo começa a inflação, começa o superciclo dos preços das commodities, é um grande tema no clima. Próxima. Então, a primeira situação, a economia global. Quais são os principais variáveis que afetarão os preços de café, que todos os produtores temos que ficar de olho? Aqui, ao curto prazo, os próximos 3, 6 meses, vamos ter que estar atentos com a inflação, principalmente, não somente a inflação mundial, mas a inflação dos Estados Unidos. Porque essa inflação dos Estados Unidos vai afetar o valor do dólar. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar acima do valor do real brasileiro. Temos que estar atentos com o superciclo dos preços das commodities. Porque hoje, todos os commodities mudam-se juntos. E agora, grande empurro é a reapertura das economias globais. E, de novo, atenção com o clima. Não vou falar muito do clima, porque temos o nosso professor Molion, que vai dar uma palestra nessa parte, mas o clima do ano passado, começando julho, agosto do ano passado, foi parte da recuperação dos preços de café por causa da seca que tivemos em Brasil. Mas esse clima não é somente Brasil, é todo mundo que afetou o clima. Tivemos secas nos Estados Unidos, tivemos problemas de clima na Europa, Sudamérica, Norte América. Ou seja, aqui o clima
foi uma situação muito grande e ainda vamos ter que ficar atentos os próximos 6 meses. Mas o que faz essa inflação? O que acontece se temos uma subida muito grande da inflação, já temos, do ano passado ao maio desse ano, a inflação nos Estados Unidos subiu 5%. Ou seja, que para os governos parar essa inflação, tem que aumentar os juros. Mas o que acontece? Se Estados Unidos aumenta os juros, sem dúvida vai gerar uma subida do dólar. Mas o problema é que se o dólar sobe, tem uma correlação completamente inversa nos preços das commodities. Então, o produtor de café tem que ficar de olho nesse comportamento econômico. Próximo. Então, por que é importante esse comportamento da inflação, dos juros? Aqui temos comportamento do preço do Nova York versus o dólar index, o valor do dólar. E vemos exatamente essa correlação, bem crítica. Mas essa linha branca começa o 1º de abril, quando começa essa preocupação com a inflação. Próxima. E bem mais importante é o valor do real brasileiro vis-à-vis o preço de Nova York. É importante a sensibilidade do preço do café com as moedas. A moeda brasileira é a mais importante no mundo do café. E, de novo, vemos a correlação que temos com o real brasileiro e essa linha roxa, de novo, o 1º de abril. Próxima. Então, dentro de tudo isso, temos o superciclo das commodities. E esse é o índice da cesta dos commodities mundial e o comportamento das commodities dentro da cesta. Próximo. E vemos o que aconteceu o ano passado com o começo da pandemia. E vemos que com os lockdowns, com os fechamentos das economias, com o consumo de todos os produtos, tivemos uma queda importantíssima, nunca vista nos commodities. Todos os commodities tiveram umas perdas muito grandes, prejuízos enormes no mundo dos commodities. Até que o preço do petróleo não somente perdeu todo o seu valor, mas virou negativo. Primeira vez na história que acontece isso. Mais rapidamente, entre as reaperturas, começam essas economias a voltar à normalidade, ou tentar a voltar, e pega essa subida muito grande. E começa esse super ciclo das commodities que já não somente superamos esse nível que tivemos antes da pandemia, mas já superamos o nível do 2015 e já praticamente estamos chegando a esses níveis do final do último super ciclo das commodities que acabou em 2014. Próxima. E esse temos o índice das Stonex Commodities contra a inflação. Uma correlação praticamente perfeita. Por isso que é tão importante a parte econômica global e para todo produtor gerenciar esses riscos que temos no mercado por causa da economia global. Próxima. E essa situação, esse clima do ano passado, essa situação da reapertura, esse conceito do super ciclo, fez que todos os alimentos ficaram mais caros ao nível global. Trigo, soja, milho, óleos, a carnes, também café. Próximo. Então, nesse super ciclo que estamos falando hoje nas commodities, quais são os ingredientes que temos que ter cautela? Os ingredientes para ter um super ciclo é taxa de juros do dólar em zero, temos. O dólar desvalorizado, temos. O aumento progressivo da inflação, temos. E uma recuperação econômica, nesse momento, seriam as reaperturas globais.
No ano 2010, 2011, foi o crescimento das economias da Ásia. Então, temos todos os fatores prontos para esse superciclo. Temos que estar atentos se a Reserva Federal toma a decisão de subir a taxa de juros, porque pode mudar tudo. Bom, vamos para o número 2. Número 3, o mundo cafeiro, os produtores, podemos gerenciar, podemos atuar, podemos fazer uma mudança para o futuro. Vamos entrar no consumo. Próxima. Então, aqui temos a evolução da produção do café e o consumo. Vemos a linha amarela, é a produção, e a linha preta, que é o consumo. E vemos que a volatilidade da produção é bem maior do crescimento do consumo. Próxima. Mas temos que ter atenção a uma situação que está começando a sair do 2009 e 2010. Veja como essa volatilidade da produção vis-à-vis o consumo está saindo bem mais rápido do consumo. Vamos analisar um pouquinho mais essa situação. Próxima. Aqui vamos estudar o crescimento do consumo versus a população mundial a partir de 1990. A linha amarela é a população, a preta é consumo per capita. Veja o problema que nós temos. Esse é um problema que vem começando de 1991 e 92. E mientras os anos vão passando, vejam que essa amplitude começa a agrandecer, começa a ficar mais grande. E esses números últimos, 2019 e 2020, está ampliando. E uma cautela, esses números ainda não tomam o que aconteceu com o consumo durante a pandemia. A preocupação é que esse número pode ser pior. Então, esses são os temas que nós, no mundo do café, temos que começar a atuar. Próxima. Então, vamos analisar o consumo de café nos 10 principais países produtores. Porque nós, na StoneX, acreditamos que temos uma oportunidade. Próxima. Então, começamos com o Brasil. Do ano passado, o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos colocou uma produção de quase 70 milhões de sacas, com uma população de 203 milhões de pessoas, mas o consumo 23,3. Sim, Brasil produz muito café, mas Brasil também consome muito café. É o segundo consumidor mais grande do mundo, é o maior produtor, maior exportador e segundo consumidor do mundo, após somente Estados Unidos, que tem um consumo perto de 25 milhões de sacas. Mas tem um consumo de 25 milhões de sacas com quase 327 milhões de pessoas. Ou seja, a eficiência do consumo do Brasil é bem maior. Depois, os próximos 7 países, temos a Colômbia até Guatemala e vemos os números. Total de produção 44 milhões, mas tem 400 milhões de pessoas. Mas não consegue. Pode tirar uma para trás, por favor? Atrás. 2 para trás. Mas tem 400 milhões de pessoas e não conseguem consumir 9 milhões de sacas. Ou seja, 37% do que consome o Brasil, com quase o dobro da população. Próxima. Mas os números pioram quando agregamos Vietnã e Indonésia, que com esses 2 países temos 371 milhões de pessoas e não chega perto dos 6 milhões e meio. Ou seja, 26% do que o Brasil consome. Se fazemos a totalidade, esses 10 países não consomem 15 milhões de sacas, nem 65% do que consome o Brasil. Mas veja aí, que tem quase, nesses 9 países, quase 3/4 partes de 1 bilhão de pessoas. Olha, essa gráfica, esse slide, não precisa muito análise, não.
E quero lembrar para todos os participantes o título da nossa palestra: a principal vulnerabilidade da cafeicultura mundial brasileira pós-pandemia. Aqui está. Próxima. Mas vamos analisar a situação por capita, que é a parte importante. Os economistas falam do crescimento real da economia. Vamos falar do crescimento real do consumo. Próxima. Vemos aqui a média de consumo per capita, perto de 5,1 kg por habitante. Vemos a União Europeia, vemos os Estados Unidos, Japão, Brasil. Veja o Brasil, 6,6. Mas o que acontece? Os outros países produtores têm um problema sério com o consumo. 1,2 kg por pessoa, por habitante. Ou seja, que o Brasil consome quase 6 vezes mais dos outros países. Mas não vamos falar que esse já é um problema. Nós aqui na StoneX vemos isso como uma grande janela de oportunidade. Por quê? Porque se esses números na janela vermelha tiveram níveis bem altos, parecidos Japão, Estados Unidos, seria bem difícil subir esses números. Mas os números estão no chão. Ou seja, um pequeno aumento na maré vai subir todos os barcos. Então, o objetivo aqui é bem fácil. Para nós, aqui está a solução rápida. Próxima. Nós tivemos o honor, em 2013, de participar em outro evento do Conselho Nacional de Café. O título foi Os Rumos da Política Cafeira no Brasil. E falamos de um novo conceito, a promoção global do consumo de café. O Brasil fez, mas o mundo não fez. Próxima. E falamos de outras ideias para mudar esse patamar. Próxima. Então, falamos de promoção do consumo e fizemos uma comparação do grande produto da Coca-Cola. 4 bilhões de dólares foi do ano passado. Infelizmente, café não estamos colocando investimento na promoção do consumo. Próxima. Até que falamos de outras ideias, de outros produtos, chama-se genéricos, como o consumo da leite, que praticamente dobrou com esse esquema do Gut Milk. Próxima. E também falamos no evento de Sé Café no ano 2016, no evento das Olimpíadas, antes, uma anterior, no evento da Olimpíada, que não tivemos nenhuma promoção por parte da indústria cafeira mundial, não somente Brasil. Não tivemos capacidade de participar. Por quê? Porque outras empresas de bebidas, Coca-Cola, cerveja, outros, tomaram controle da publicidade. Foi tanto, próxima, que nas jornais falaram que não houve café na Vila Olímpica. Por quê? Porque a Coca-Cola e as outras tinham controlado isso. Isso é que nós, no mundo do café, temos que mudar. Temos que tomar essas oportunidades. Temos que tomar, quando tem um marketing opportunity, aproveitar desses eventos. Próxima. E temos que tomar proveito porque a concorrência é muito grande. E já estamos vendo os outros produtos que o ingrediente principal é cafeína. Nós temos o produto original. E já está começando a concorrência bem grande com a água cafeinada. E outros produtos que estão em caminho, como os produtos de bebidas, de proteínas, de saúde, tudo que contém cafeína também. Temos que saltar esse obstáculo que temos. Próxima. E temos que tomar essa capacidade, porque já vários palestrantes falaram das crises de café. Próxima. Então, essas crises vêm porque temos essas geadas, essas secas, esses eventos climatológicos que pegam uma subida muito grande nos preços. Aqui
nos círculos verdes, vemos as subidas por causa do clima. Unicamente esse círculo azul foi para o último super ciclo das commodities. Mas o que acontece quando nós temos essas puxadas de preços? Estoura a produção mundial do café. E, infelizmente, depois dessa subida, temos essas quedas, essas crises cafeiras que temos no mundo, com a queda dos preços internacionais, os círculos vermelhos. E isso, a única maneira, a única forma de estabilizar a volatilidade é dar suportes aos preços, estimular o consumo. E, antes de iniciar um forte ciclo de produção, devido à atratividade dos altos preços, temos que sair e temos que produzir o consumidor. Bem importante. Bom, estamos na reta final, então vamos falar um tema muito importante para nós também. Um tema que sempre temos criticado no mundo do café. Uma situação que eu, depois de 29 anos nesse negócio do mundo dos preços de café, sempre temos visto, mas nunca temos arrumado. As deficiências nas estatísticas de oferta e demanda da cadeia de café. Isso já não é um tema para nós brigar, porque já todo mundo sabemos os problemas. Que hoje, com os dados disponíveis, é praticamente impossível saber o real volume de café produzido, consumido e, pior, os estoques no mundo. Isso é a realidade. Aqui temos rapidamente uma planilha da oferta-demanda global e somente vamos concentrar na parte de surplus e déficit. Porque o que acontece? Dentro das planilhas, e ali nós colocamos somente 9 empresas que fazem esses estudos, mas no mundo hoje tem 20, 30 empresas que fazem pesquisa da produção do Brasil. Temos outros países produtores de café fazendo pesquisas na produção do Brasil, sem visitar o Brasil. Mas o que acontece? O mercado, ela nota essa volatilidade, essa falta de transparência. E essa falta de transparência se traduz em volatilidade dos preços. Veja aqui, nesse surplus déficit, do maior surplus ao maior déficit, temos quase 10,5, 10,4 milhões de sacas de diferença. Olha, aqui temos a produção de Centro-América, somente nessa falta de conhecimento. E isso traz volatilidade. E esses números são os últimos números que estão saindo agora, que já estamos dentro, quase na metade da colheita. Ou seja, esses números, 3, 4 meses atrás, a diferença era bem maior. O mercado não pode receber essa falta de transparência. Próxima. E aqui vamos ver estimativas de safra brasileira, o maior produtor, o mais importante, 40% do mundo. E vemos que entre a diferença de várias empresas fazendo as pesquisas, entre o menor e o maior número, hoje, quase já na metade da colheita, tem 8 milhões de sacas. Aqui tem toda a produção de Honduras, Guatemala junta. E esses números, uma vez mais, já está apertando. Por quê? Porque já está saindo a colheita. Mas números muito grandes. E esse número, em fevereiro, era quase 13 milhões de sacas. O mercado não pode ter essa falta de transparência por parte do mundo cafeiro. E pior ainda, temos que perguntar se nós temos dezenas de milhares de agrônomos por todo o mundo olhando as produções, a renda das lavouras, quanto café produzido, qual é a rentabilidade, tudo. Imagina como é o cálculo do consumo. Não temos milhares de pessoas fazendo estudos no consumo. Então, como que o mundo faz? Eu quero trazer essa pergunta para todos os participantes. A fórmula que usa os analistas é a fórmula de desaparecimento para chegar ao número do consumo.
E nós vemos muitas vezes um grupo usando o número de outro grupo, esse grupo usando o número de outro grupo, mas ninguém faz o número certo. E essa fórmula calcula-se da seguinte maneira: toma a produção por país ou mundial e menos a exportação ou a importação, menos os estoques. E o resultado é o consumo. Essa é a fórmula que o mundo usa. O mundo dos analistas, milho, soja, usa essa fórmula. Ainda não, um atrás, por favor. Então, qual é o problema dessa fórmula? A produção, não sabemos qual é a produção, ou seja, o primeiro número está errado. A exportação e a importação, nós temos conhecimento porque temos registros. Os estoques é um problema grande. Não sabemos qual é o número exato dos estoques. A Europa, por exemplo, a Federação Europeia do Café publica os estoques em 4, desculpa. Mas a União Europeia tem 27 países e só reporta em 3. O ano 2014 tivemos a seca em Brasil e saiu todo o café porque os preços subiram muito. E todo mundo falou, mas já acabaram os estoques. 2015, outro novo recorde de exportações. 2016, outro novo recorde. Então, não temos a noção exata dos estoques. Então, se temos 2 dos variáveis, dos 3 errados, temos consumo errado. Próxima. O mês passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos colocou o seu reporte do produção e consumo do mundo e colocou a produção do Brasil, que é abaixo de 165 milhões de sacas, com a demanda de 165, praticamente flat. Mas veja o que faz com os estoques. Os estoques finais, ela trouxe 39,9 para 32, mundial. Se tivemos pandemia e não tivemos uma mudança muito grande, estamos flat, aonde vem essa correção de 8 milhões? Será um ajuste de prévios anos, ajuste manual? É problema. Próxima. Então, qual é a situação? Tem um ditado que diz: se não podemos medir, começar a pegar números bem mais exatos e ter mais visibilidade, transparência, porque desse jeito nós vamos poder gerenciar. Próxima. E hoje é a oportunidade. Por quê? Porque temos os preços internos de café nas máximas históricas. Não somente Brasil, mas vários países produtores, por causa da devaluação, por causa do dólar, por causa da volatilidade. É hoje que temos que aproveitar. É hoje que temos que tomar isso e fazer uma mudança importante no número 2, consumo, e no número 3, a parte das estatísticas. O número 1, já sabemos que não podemos fazer muito. Próxima. E temos que perguntar, o que vamos fazer com os preços sem precedentes na história? Vamos investir ou vamos perder? Ou vamos deixar que esse barco passe de novo frente a nós? Próxima. Em tempos sem precedentes, precisamos fazer avanços extras nesses momentos. Temos que tomar essa decisão rapidamente. Próxima. E esse é o slide mais importante da nossa palestra. Temos que estar preparados, porque estamos voltando para o futuro. De novo, vamos a voltar rapidamente. Temos que superar ainda os problemas com a pandemia e tudo. Mas esse é a gráfica mais importante. Vamos voltar. Temos que tomar oportunidades dessas condições que temos hoje no mercado. Em outros eventos que tínhamos os preços no chão, não tínhamos dinheiro, não tínhamos oportunidade. Hoje, temos tudo na mão. Uma vez mais, quero agradecer ao Conselho Nacional do Café,
o deputado Silas brasileiro, por esse grande convite de participar com vocês nesse grande evento de 40 anos. Muito obrigado.